Olá, tudo bem? Hoje então é o nosso dia 5 e nós vamos falar sobre o nosso verdadeiro desejo. E lá em Salmos 121, 1 e 2, diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E agora eu gostaria de orar para que a gente possa começar então. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por esse dia, porque as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós, Pai. Abençoa, Senhor, quem está vendo essa mensagem, Pai, hoje. Quem está participando desse devocional, Senhor. E que o Senhor venha a nos enriquecer com a Tua palavra, Pai. E que o Senhor nos faça, Deus, Te conhecer cada dia mais através disso, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo se revele a nós. Amém. Amém. Então, todos estão em busca de satisfação. Alguns podem recorrer ao dinheiro, ao poder ou ao sucesso mundano para encontrá-lo. Para outros, ela está na busca por amor, sexo ou aprovação. A satisfação pode até estar a ser buscada em coisas positivas, como ajudar as pessoas ou advogar por justiça. No entanto, mais cedo ou mais tarde, se buscarmos a satisfação fora de Deus, nós acabamos desapontados. É sempre frustrante procurar a coisa certa no lugar errado. Como a gente tinha comentado outros devocionais atrás, né? Existe um lugar onde é ocupado somente pelo Senhor, somente por Deus. E muitas vezes a gente quer buscar ocupar esse lugar que é do Senhor em outras coisas e nós vamos buscar isso em vão. Em vão. Tem coisas que são lícitas, tem coisas que são boas, mas a gente querer preencher a nossa vida destas coisas, nós vamos continuar vazios, né? Porque existe um lugar dentro de nós que o Senhor fez, que é um espaço só dele. Precisamos então erguer os olhos para os céus, porque nossa ajuda vem de nosso Criador. É somente nele que encontraremos nossa fonte e nossa satisfação. Muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis onde a nossa satisfação não vai estar em alta, né? Nós vamos estar numa posição difícil, num momento triste, mas a palavra nos fala para termos contentamento. E o contentamento vai ser estar contente, e eu não digo pulando de alegria ou, né, assim fazendo festa, mas estar contente é confiar que o Senhor está fazendo o melhor para ti, naquela situação, naquela dificuldade, né? Eu lembro que quando eu sofri o acidente, eu passei por um acidente, outra hora eu conto esse testemunho, mas eu lembro que foi muito frustrante, porque as coisas estavam acontecendo maravilhosamente bem e eu estava muito feliz com tudo que estava acontecendo. E então veio o acidente, e veio a frustração, mas eu lembrei de que o Senhor é a minha alegria, né? De que mesmo em dificuldades, em situações difíceis, Ele é a minha alegria. Então eu estar em contentamento com o Senhor me leva para outro lugar, uma outra posição, né? Onde as coisas desse mundo já não são tão mais importantes, mas que em primeiro lugar, né? O meu contentamento nele vai se tornar a primeira coisa na minha vida, indiferentemente das coisas que estão se sucedendo ao meu redor. Isso é um esforço da gente, é um esforço que a gente precisa se colocar, é uma palavra que a gente vai liberar através da nossa boca, é um louvor que a gente vai cantar no meio da dificuldade. Então, existe um esforço da nossa parte em se contentar, porque a gente vai buscar isso no Senhor. Existe uma paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e guarda a nossa mente em Cristo Jesus.
Então, quando nós elevamos os nossos olhos ao Senhor, né, nós sim vamos ter esse contentamento, ter essa alegria, ter essa paz que excede o entendimento. Porque não é algo místico, é uma promessa de Deus na nossa vida. Não é místico, é sobrenatural, porque a gente não consegue explicar, mas sim a gente precisa fazer um esforço, né? E esse esforço vem através da nossa vida. Tá disponível, mas a gente precisa buscar esse lugar, né? E esse lugar é só conquistado através de devocional. O devocional é um meio para esse lugar, o louvor é um meio para esse lugar, a oração é um meio para esse lugar. Amigas em Cristo. Por que eu falo amigas em Cristo? Porque elas vão te levar uma palavra para te fortalecer, para te alegrar, né, em meio às dificuldades, para te lembrar das promessas do Senhor para tua vida. Então essas amigas, elas vão te lembrar, porque muitas vezes as nossas amizades, elas vêm, e eu falo até amizades cristãs muitas vezes, elas vêm, ao invés de nos fortalecer, lamber ferida com a gente, né? Ai, olha só, realmente, olha que coitadinha, né? Olha só, realmente, olha o que aconteceu com a tua vida, né? Olha que difícil. Ao invés de, claro, a gente vai se compadecer do outro, vai ter esse amor com o outro, né? Mas o que acontece? A gente precisa ter essa empatia, mas vir com o amor de Deus, vir com a palavra de fortalecimento, né? Encorajamento para sair daquela situação, né? Então, sim, a gente precisa se compadecer e se empatizar, né? Ser fraternal com aquilo. Mas acontece que a gente precisa de encorajamento também. Então, a gente precisa de irmãs que venham a nos trazer esse encorajamento de levantar e de buscar o Senhor, né? De orar por nós também. Então, a gente precisa erguer os olhos para os céus, porque nossa ajuda vem do nosso Criador. É somente nele que encontraremos fonte de satisfação. Eis a triste verdade: quando insistimos em correr atrás de outras coisas, Deus deixa que façamos do nosso jeito. Este é a questão do livre-arbítrio, que, né, Deus, ele tem um plano, e que se a gente permite que ele cumpra esse plano, as coisas, né, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Aquilo que é ruim, aquilo que é bom, tudo vai cooperar para o bem daquele que ama a Deus, e aquele que ama a Deus obedece ao Senhor, né? Mas quando a gente tem, né, que correr atrás de outras coisas, né, de outras coisas aleatórias, e eu não digo que não é bom correr atrás das coisas, eu deixo isso bem grifado, mas a principal coisa da nossa vida é buscar o Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vão ser acrescentadas por Ele. Quando a gente troca esse lugar, o Senhor permite que nós venhamos a, né, experimentar a nossa vontade, fazer do nosso jeito. Assim como Ele não impediu Adão e Eva de estenderem a mão e tomarem o fruto do jardim, Ele não nos impede de agarrarmos algo para conseguir as coisas do nosso jeito. Ele quer ser nosso verdadeiro desejo, mas nos permite ter o que queremos, mesmo que seja prejudicial a nós, né? Paulo escreve sobre a humanidade. Além do mais, entre aspas, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Romanos 1, 28. E eu vou repetir. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, Deus deixou eles à própria sorte. Deus permitiu que eles, né, tivessem ali uma mente reprovável.
Deus endurece o coração desses homens. E o que isso quer dizer? É exatamente aquilo que a gente falou antes. Faça do seu jeito, então. Por quê? Porque é o que a gente tem tentado fazer, né? Tem um teatro que fala sobre o banquinho, né? E aí a gente dá o banquinho para Deus sentar, e o banquinho é as nossas decisões, né? A gente dá o banquinho para Jesus. O Senhor pode tomar as decisões. E aí quando vem algo que a gente não quer que ele mude, a gente vai lá e tira o banquinho. E depois a gente devolve. E depois a gente tira. E com o Senhor, ele tem tanta misericórdia de nós, tanto amor para com nós, né, que ele vai nos ensinando, ele tem paciência, ele vai nos ensinando, mas chega um momento que a gente endurece tanto o nosso coração diante das coisas que o Senhor quer para nós, né? Por quê? Porque a gente não está buscando o Senhor e isso vai começar a endurecer. As coisas começam a se tornarem maiores do que ele. E então ele permite que a gente venha experimentar da nossa vontade, não da dele. E a vontade dele, a palavra fala, é boa, perfeita e agradável, e não a nossa. Quantas vezes a gente fez as coisas por meio da nossa vontade e a gente percebe que no final das contas, né, não foi tão bom assim, né? No final das contas não deu certo. Porque ele sabe, né, o que vem depois e a gente não. É como ensinar para um filho, né? Ó, se tu for por esse lado, por esse caminho, não vai ser bom. Porque eu conheço, eu já fui, a gente já passou por coisas que os nossos filhos não passaram. Mas quando a gente explica, fala, olha, não faz, né? Não faz assim, né? Tu não vai ser bom para ti isso, né? Não come tanto doce porque tu vai ficar enjoado, né? E aí não anda lá no gira-gira tão forte porque vai ficar tonto, vai ficar enjoado. E eles insistem em fazer. Eu tô dando coisas muito simples aqui, mas é muito mais complexo que isso, né? Ele vai, experimenta, porque tem coisas que a gente precisa permitir que eles vivam, né? Para eles tomarem consciência do que eles estão fazendo. Então a gente permite coisas, né, que a gente percebe assim, nossa, não vai ser um agravo para a vida dele, né? Então a gente permite eles caminharem até onde eles vão ver. Quando os nossos filhos são pequenos, né? Quando eles são adultos, a gente já consegue perceber que não tem muitas vezes o que a gente possa falar para eles e eles vão. Por isso que a palavra de Deus fala que a gente precisa ensinar o nosso filho no caminho que ele deve andar desde cedo, para que quando crescer ele não venha a cair, né? Então, assim, é exatamente isso, né? Mostra a verdade, mostra a palavra, ensina, e que é o Senhor que tem feito isso com a gente, né? Que a gente precisa ser exposto. Eu não sou cristã desde que eu era pequena, eu me converti aos 24 anos. Então, assim, eu caminhei um percurso muito grande fazendo a minha vontade, do meu jeito, do que eu queria. E eu bati de frente no muro muitas e muitas vezes. E dentro do cristianismo, né, também, né, e ainda vou fazer, porque a gente está em crescimento, né, crescimento todos os dias. Então a gente precisa permitir os nossos filhos, às vezes, tomarem as atitudes que eles desejam, para eles experimentarem, né, o ensinamento, né. Por quê? Porque é isso que Deus faz com a gente. Quando a gente toma a iniciativa de que eu quero, Deus, fazer do meu jeito, eu não quero te obedecer, eu não quero seguir aquilo que o Senhor está falando, Ele vai nos permitir, né? Então, é bem didático isso quando a gente coloca, né, quem tem filhos, sobrinhos, né, ou professores, também a gente percebe em muitas vivências, né, essa questão, esse nível de obediência, desobediência, e aquilo que a gente pode instruir ou permitir que se faça para que, a partir das suas escolhas, você provar daquilo que deveria ou não ter feito, né? É bem complexo, né? É bem complexo, é muito maior do que eu tô falando aqui, né? A gente sabe, né? Então, quando batemos o pé e dizemos não,
eu quero o que eu quero, Deus dá um passo atrás e nos permite ter o que nossa vontade total demanda. Somente mais tarde descobrimos que isto está aquém de nossas esperanças. Deus não quer que sejamos punidas, tanto quanto não quer que sejamos mantidas em cativeiro. Ouço o convite aberto. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelho como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Isaías 1, 18 e 19. Então o Senhor, Ele está prometendo algo aqui. O Senhor promete, mas existe algo que a gente precisa fazer, que é a obediência ao Senhor. E como a gente sabe o que precisa ser feito para obedecer? Através da Bíblia, através da palavra do Senhor. E é o que eu sempre trago aqui. A palavra, ela nos traz sabedoria, discernimento, revelação, o Espírito nos traz para o entendimento. Então, essa questão de que cada um interpreta a Bíblia da forma que quiser, não é dessa maneira. Porque existe um Espírito Santo, que é Deus, né? E Ele nos revela o que é a palavra. Então, existe um Espírito e Ele é único e é Ele que revela a palavra. Então, aqueles que estão no Espírito de Deus, eles vão ter a palavra revelada e nós vamos conversar sobre uma coisa só. Não vai ter divisão, não vai ter diferença, porque aqueles que andam no Espírito, eles discernem das coisas do Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Então, assim, a palavra, ela vai nos revelar o que é andar em obediência, né? Então, voltamos a Ele, né? Com um coração voluntário, Ele não nos obriga. O Senhor nos dá a liberdade de escolher. O diabo não nos dá a liberdade de escolha. O diabo nos prende num cativeiro e diz: tu é desse jeito. E palavras que foram lançadas na tua vida desde o ventre, muitas vezes foram lançadas, não foi o Senhor quem disse. A gente anda conforme aquilo que disseram de nós. A gente anda conforme aquilo que a gente acreditou. Mas não é o que o Senhor diz sobre nós, né? Então a gente precisa conhecer aquilo que o Senhor fala, e isso também está na palavra dele. E quando a gente conhece, isso nos liberta e o cativeiro vai embora. E aí a gente pode ser livre para escolher ao Senhor, né? Escolher, porque, gente, depois que a gente é liberto do cativeiro, como não escolher o Senhor? Como não escolher o Senhor? Porque Ele tem tudo. Ele tem tudo e Ele é o Deus da nossa vida. Ele é o nosso Criador, aquele que nos adotou como filhos. Então é muito assim, tem liberdade de escolha? Tenho, mas eu sempre vou escolher por Ele, né? Porque Ele é o meu Pai e Ele diz e Ele me forma. A minha identidade vem dele, né? Quando eu conheço Ele, eu conheço quem eu sou, como é a minha identidade, porque a palavra de Deus fala que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Imagem e semelhança. A semelhança é o nosso interno. Eu sou semelhante a Ele, eu sou parecida com Ele nos meus atos. Me pareço hoje? Não, mas me pareço muito mais do que eu era ontem, do que eu era anteontem, do que eu era anos atrás. Então isso é uma caminhada, mas existe uma disposição, que nem aqui diz, um coração voluntário e obediente, e façamos dele nossa fonte de força e ajuda. Sem ele nós não conseguimos obedecer. Sem ele nós não conseguimos amar o próximo. Sem ele nós não conseguimos amar, morrer para dar vida. Sem ele nós somos egoístas. E aquele que diz, eu não sou assim,
eu amo o próximo, eu oferto, eu ajudo os pobres. Se você for olhar bem para o seu interior, você faz isso, sim, com uma intenção boa, sim, mas você planta na carne. Por quê? Porque você faz isso para se sentir bem consigo mesma. Eu estou fazendo algo bom. A pessoa fala assim, hoje eu fiz o meu... Como é que fala? Eu fiz o meu ato do bem. Né? Não é bem essa palavra que dizem, né? Mas eu fiz a minha boa ação do dia, né? E, gente, não é sobre isso. É sobre andar em bondade, andar em amor, andar em constância e obediência. E andar em constância e bondade. Não é a ação boa do dia. Então, isso a gente faz muitas vezes pra, tipo assim, um checklist. Hoje eu fiz uma boa ação. E é sobre isso. Não, não é sobre isso. Né? Então, quando a gente anda por nós mesmos, a gente vai fazer boas ações, como um checklist de que eu fiz algo bom e cumpri o que eu tenho que fazer. Mas isso é pra mim, né? E quando nós colocamos Ele sendo nossa força e nossa fonte de ajuda, nós vamos caminhar em bondade e caminhar em amor genuíno, né? Então aqui vai, né, a nossa oração. Então, Pai Celeste, perdoa-me por me fazer voltar para as coisas ímpias quando Tu és minha verdadeira fonte de vida e ajuda. Lava-me e ajude-me a desenvolver um espírito voluntário e obediente. Pai, eu oro e declaro sobre a vida das minhas irmãs, sobre a vida de cada um que está vendo esse vídeo, Senhor, que nós temos um coração voluntário e obediente ao Senhor. Que a nossa fonte de força e ajuda vem do Senhor, Pai. E que nós possamos andar em bondade e misericórdia para com o outro, Pai. E que o nosso verdadeiro desejo venha a ser o Senhor. Que o centro da nossa vida venha a ser o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aqui ela diz assim, né? Eu sou forte, porque o Criador dos céus e da terra me faz forte. Amém. E se você tem alguma experiência, né, em relação a isso, né, sobre colocar o Senhor em primeiro lugar, sobre querer dar um testemunho aqui em relação a o que você já viveu com Ele nesse sentido que nós falamos hoje, coloca nos comentários, né? A gente está aqui para dividir umas com as outras, né, para crescermos juntas em união. Amém? Deus abençoe o dia de vocês. Deus abençoe a nossa semana. E contem comigo. Amém?